Timóteo era um jovem de uma cidade pequena chamada Listra. Um lugar calmo, quase esquecido no tempo. As colinas pareciam guardar segredos antigos. Foi ali que ele nasceu, em um lar dividido entre duas culturas. Seu pai era grego, um homem lógico e prático. Já sua mãe, Eunice, era judia e cheia de fé. A mãe de Eunice, Lloyd, também era uma mulher de oração. As duas ensinavam Timóteo sobre Deus desde que ele era pequeno. Ele cresceu ouvindo histórias sobre Moisés, Davi e os profetas. Enquanto outras crianças corriam pelas ruas, Timóteo preferia escutar sua mãe lendo os salmos. Ele não era como os outros. Havia algo diferente nele. Era como se uma luz interior o guiasse, uma fome por algo que ele ainda não entendia, mas já sentia. Sua casa era como um lugar onde sabedoria grega e fé judaica se encontravam. Ele ouvia histórias com olhos brilhando. Algo nele absorvia cada palavra. Deus já estava preparando seu coração, mesmo antes dele saber. O tempo passou. Timóteo cresceu. Ele era jovem, mas sério, pensativo. Nos encontros da comunidade cristã ele se destacava. Falava com calma, mas suas palavras tocavam fundo. Ele escutava mais do que falava. Os mais velhos viam nele uma maturidade rara. Ele não apenas repetia o que sua mãe ensinava, ele acreditava de verdade. Sua fé era profunda, como raízes de uma árvore buscando água debaixo da terra. Timóteo não buscava aparecer, só queria entender o que Deus queria dele. Foi nessa fase que ele começou a ouvir falar de um homem chamado Paulo, um pregador que andava por várias cidades falando com poder sobre Jesus. Muitos diziam que onde Paulo passava, vidas mudavam. Timóteo ficava imaginando como seria esse homem, o que ele tinha de tão diferente. Um dia a notícia correu por Listra. Paulo estava na cidade. Ele e Silas tinham chegado. As pessoas foram ouvir. Alguns zombavam, outros choravam. Timóteo foi até lá. Quando viu Paulo, algo dentro dele despertou. Paulo falava com força, mas também com verdade. Ele falava de Jesus, o Messias. As palavras de Paulo pareciam dar forma ao que Timóteo já sentia há muito tempo. E quando os olhos de Paulo encontraram os dele, tudo mudou. Era como se Paulo visse quem ele realmente era, não só o jovem quieto, mas o chamado escondido em seu coração. Esse encontro mudou a vida de Timóteo. E talvez também possa mudar a sua. Às vezes basta uma palavra, uma mensagem, uma pessoa para despertar algo adormecido dentro da gente. Timóteo ouviu o chamado. E você, já percebeu o que Deus está tentando te mostrar? Timóteo voltou para casa diferente naquele dia. Ele não conseguia parar de pensar em Paulo. Era como se um sino tivesse tocado dentro dele. Um chamado invisível. Enquanto ajudava a mãe nas tarefas, sua mente voava longe. Ele lembrava das palavras que ouviu na praça. Era como se cada frase de Paulo tivesse sido dita direto para o seu coração. Não era só admiração, era mais profundo. Era como se ele estivesse sendo puxado para algo maior. Nos dias seguintes, ele continuou indo ouvir Paulo pregar. Cada vez algo novo se acendia nele. Ele começou a fazer perguntas, se aproximou, escutava com respeito. E Paulo, com sua experiência, notou. Ele via em Timóteo um coração pronto, um jovem que não buscava fama, mas verdade. Até que, depois de um tempo, Paulo fez um convite. Ele queria que Timóteo o acompanhasse nas viagens. Queria ensinar, treinar, formar. Mas havia um problema. Timóteo era filho de mãe judia e pai grego. Para os judeus, isso podia ser um escândalo. Paulo sabia disso. E por amor ao povo e à missão propôs algo difícil. Timóteo teria que ser circuncidado. Era um passo doloroso, um sacrifício real, mas Timóteo não hesitou. Ele entendeu o valor da obediência e aceitou. Sem drama, sem orgulho, apenas fé. Esse ato selou sua entrega. Não era mais só um jovem curioso. Agora era discípulo, um companheiro na missão e um filho espiritual de Paulo. Logo vieram as primeiras viagens. Eles partiram de Listra com poeira nos pés e fé no coração. Timóteo agora via o mundo além das colinas da sua cidade.
Ele começou a enxergar a realidade dura do ministério. Em Filipos, viu Paulo e Silas expulsarem o espírito de uma jovem, e por isso foram espancados e presos. Timóteo viu com os próprios olhos o preço de pregar a verdade, mas naquela prisão, algo poderoso aconteceu. Mesmo machucados, os dois cantavam, louvavam. A cadeia se encheu da presença de Deus. Timóteo nunca esqueceu aquele som. Não eram apenas hinos, eram gritos de fé no meio da dor. Ele aprendeu ali que seguir a Cristo não é só vitória, é cruz também. Depois vieram Tessalônica e Bereia. Em Tessalônica foram rejeitados e perseguidos, tiveram que fugir. Em Bereia, alguns buscavam as Escrituras com sede, outros queriam apedrejá-los. Timóteo entendia que cada cidade era uma chance, mas também um risco. Ele levava recados, fortalecia os irmãos, ajudava Paulo, sempre quieto, mas presente, e com cada passo sua fé se tornava mais forte, mais madura. Ele começou a descobrir uma força que não sabia que tinha, uma coragem que vinha de Deus e não dele mesmo. Ele estava mudando e mal sabia que o próximo passo seria o mais difícil de todos. A decisão de seguir Paulo mudou tudo na vida de Timóteo. Agora ele não era mais apenas o jovem de Listra. Ele estava pronto para caminhar por lugares desconhecidos, com pessoas desconhecidas, confiando somente em Deus. Mas antes da primeira viagem veio um momento difícil, a circuncisão, algo que ele poderia ter recusado, algo que doía. Mas Timóteo entendeu que era necessário, não para impressionar ninguém, mas para não ser um obstáculo no caminho dos judeus. Ele não queria que nada impedisse o avanço da mensagem. Então ele aceitou, e isso marcou sua alma. Foi como uma chave virando dentro do peito. Ali começava de verdade a sua missão. Eles partiram. A estrada era longa, cheia de poeira e incertezas. Timóteo não falava muito. Observava, escutava, aprendia. Paulo falava com firmeza, mas também com compaixão. Eles viajavam a pé por dias. Dormiam em casas simples, comiam o que era oferecido. Às vezes jejuavam por necessidade. Chegaram a Filipos, uma cidade movimentada, cheia de comércio e ruídos. Timóteo viu ali uma realidade nova. Gente rica, gente pobre, soldados, comerciantes, escravos. E ali aconteceu algo que ele jamais esqueceria. Uma jovem possessa por um espírito adivinhador começou a seguir Paulo e Silas pelas ruas, gritando. Depois de alguns dias, Paulo se virou e expulsou o espírito. Na hora, foi um milagre, mas os donos da jovem, que ganhavam dinheiro com ela, ficaram furiosos. Jogaram Paulo e Silas diante das autoridades. Eles foram açoitados em praça pública. Timóteo viu o sangue, os gritos, a injustiça, e não podia fazer nada. Eles foram presos. E mesmo assim, naquela cela fria, em vez de se calarem, Paulo e Silas cantavam hinos de louvor. Timóteo ficou do lado de fora, esperando, orando. Ele sentia medo, sim, mas também sentia algo diferente. Uma certeza, que aquela fé era real. Tão real que podia cantar mesmo quando o corpo sangrava. E de repente a terra tremeu. As correntes se soltaram. As portas se abriram. Deus agiu. Timóteo viu tudo isso. Não como uma história, mas com seus próprios olhos. Foi nesse momento que ele percebeu. Seguir Jesus era muito mais do que falar bonito. Era viver com coragem, mesmo em meio à dor. Eles saíram de Filipos, ainda machucados, mas de pé. Foram para Tessalônica. Lá a recepção foi diferente. No começo alguns ouviram com atenção, mas logo começaram os ataques. A cidade virou contra eles. Tiveram que fugir às pressas. À noite, escondidos, saíram em silêncio. Timóteo sentiu o peso do medo, mas também uma paz estranha, como se ele estivesse exatamente onde deveria estar. Em Bereia, encontraram um povo mais curioso, pessoas que examinavam as Escrituras com seriedade. Mas até ali os perseguidores os alcançaram. Mais uma vez, precisaram partir. Timóteo começou a entender que o ministério era feito de contrastes. Em um lugar, abraços, em outro, pedras. Às vezes, comida quente, outras vezes, jejum forçado. Mas em tudo, Deus estava presente.
Ele começou a participar mais, levava cartas, ajudava a organizar os irmãos, orava com os novos convertidos, era tímido, mas fiel, e com cada novo desafio ele percebia: o chamado não era para ser fácil, era para ser verdadeiro, e ele estava pronto para continuar. A essa altura, Timóteo já não era mais só o jovem aprendiz que andava ao lado de Paulo. Ele começava a carregar peso de verdade, peso espiritual, peso de responsabilidade. Ele já tinha visto milagres, perseguições, conversões e fugas às pressas. Já tinha sentido medo e também aquela estranha coragem que só pode vir do céu. E foi nessa caminhada que Paulo começou a confiar a ele tarefas maiores. Não só levar mensagens, mas representar, aconselhar, liderar pequenos grupos de irmãos. Paulo observava tudo. Ele via que, mesmo jovem, Timóteo escutava com o coração e falava com sabedoria. Não era alguém que buscava o próprio nome, ele queria só obedecer. Foi então que Paulo tomou uma decisão ousada: enviar Timóteo sozinho a algumas comunidades. Era um teste, mas também um ato de confiança profunda. Em Tessalônica, os cristãos estavam sendo perseguidos, e mesmo com medo, Paulo decidiu não voltar lá. Em vez disso, enviou Timóteo. Sozinho, o jovem foi, sem reclamar, com o coração apertado, mas firme. Ele sabia que aquela gente precisava de encorajamento, precisava de esperança. E quando chegou lá, foi recebido com lágrimas. Os irmãos estavam abatidos, com medo, mas se alegraram ao ver aquele rosto conhecido. Timóteo sentou, ouviu, consolou, relembrou os ensinamentos de Paulo, orava com eles, ficava em silêncio quando era preciso, respondia com calma quando perguntavam, e quando voltou para Paulo trazia boas notícias. A fé dos irmãos resistia a cada nova missão. Timóteo amadurecia. Não pela idade, mas pelas experiências. Ele aprendia a discernir corações, a falar na hora certa, a ouvir mais do que falar. E Paulo, cada vez mais, o tratava como igual. Eles já eram mais que mestre e discípulo. Eram parceiros, companheiros de luta, pai e filho na fé. Em muitos momentos, Paulo contava com Timóteo mais do que com qualquer outro. E isso foi ficando ainda mais claro quando surgiu um novo desafio. Uma missão bem mais difícil, uma cidade que desafiaria tudo o que Timóteo havia aprendido até ali, Éfeso. Éfeso não era um vilarejo pequeno, era uma metrópole. Uma cidade pulsante, cheia de vozes, religiões, filosofias, poderes. O templo da deusa Ártemis dominava a paisagem. Os comércios ferviam. As ruas eram cheias de rituais, imagens, debates. E no meio disso, uma pequena igreja lutava para sobreviver. Paulo, com sua sabedoria, sabia que aquele lugar precisava de alguém firme, alguém fiel. E ele escolheu Timóteo. Alguns acharam estranho. Afinal, ele era jovem demais. Mas Paulo não hesitou. Ele conhecia o coração daquele rapaz. E Timóteo também não recusou. Só perguntou: quando devo ir? Ao chegar em Éfeso, Timóteo sentiu o peso. A cidade era barulhenta, inquieta, cheia de distrações. A igreja local estava dividida. Falsos mestres pregavam doutrinas estranhas. Alguns diziam que Jesus não tinha ressuscitado de verdade. Outros confundiam a graça com permissividade. Timóteo andava pelas ruas e via a idolatria por todos os lados, mas ele lembrava do que Paulo havia dito: ninguém te despreze por seres jovem, mas sei exemplo. E foi isso que ele fez. Timóteo começou a liderar com humildade. Pregava a verdade com amor. Não gritava, não forçava, mas sua firmeza era clara. Ele ouvia os irmãos, corrigia com paciência, e quando se sentia fraco, porque sim, ele ainda era jovem, ainda sentia medo, ele dobrava os joelhos, orava e recebia forças. As cartas de Paulo chegavam como água no deserto, palavras que aqueciam seu coração, conselhos sobre como lidar com os rebeldes, palavras de ânimo para não desistir. Paulo lembrava de uma coisa essencial: que o dom de Deus precisava ser reavivado todos os dias, como uma chama que, se não alimentada, se apaga. E é aí que a história começa a tocar a gente.
Porque quantas vezes também nos sentimos pequenos demais, inseguros, sem preparo? Timóteo era como a gente, cheio de limitações, mas ele não confiava em si mesmo, confiava em Deus. E isso fazia toda a diferença. Mesmo cansado, ele permanecia. Mesmo doente, porque Paulo menciona que ele tinha problemas de saúde, ele não parava. Não porque era forte, mas porque sabia em quem tinha crido. E ali, em Éfeso, em meio ao caos de uma cidade agitada, Timóteo se tornava mais do que um discípulo. Ele se tornava um pastor, um guerreiro da fé, um exemplo de que Deus pode usar qualquer um que esteja disposto, não o mais forte, mas o mais fiel. Timóteo se entregou à missão em Éfeso com todo o seu coração, mas mesmo os corações mais dedicados sentem o peso do cansaço. Os dias passavam lentamente, como se cada manhã trouxesse um novo teste. Às vezes, era uma nova heresia surgindo dentro da igreja. Outras vezes, um irmão ferido pela dúvida ou uma discussão entre líderes que ameaçava dividir a congregação. A cidade em si já era difícil, barulhenta, agitada, com crenças misturadas e filosofias que desafiavam a fé cristã. Mas o que mais pesava sobre Timóteo não estava fora, estava dentro. Ele era jovem, e embora tivesse sabedoria, fé e coragem, ainda se perguntava se era o suficiente. Havia noites em que dormia pouco. Ouvia os ruídos da cidade e pensava nas palavras de Paulo. Lembrava das fugas, das prisões, dos milagres, da força que viu em seu mentor. Ele queria ser como Paulo, mas às vezes sentia que não conseguiria. Não como ele. Foi nessas noites que as cartas de Paulo começaram a chegar, e cada carta era como uma luz no escuro. Ele lia devagar, absorvia cada palavra. Paulo falava como pai, com firmeza, mas também com carinho. Reaviva o dom que há em ti, ele escreveu. Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, amor e equilíbrio. Essas palavras eram mais do que conselhos. Eram sustento. Eram como água no meio do deserto. Timóteo percebia que sua força não precisava vir dele mesmo, e isso aliviava o peso, porque ele não precisava ser perfeito, só precisava permanecer fiel. Paulo também o lembrava da importância das Escrituras. Dizia que elas eram úteis para ensinar, corrigir, instruir. Timóteo começou a mergulhar nelas de novo, com mais profundidade. Lia os Salmos, os profetas, as promessas. E ali, redescobria a voz de Deus. Ele começou a ensinar com mais autoridade, não porque gritava, mas porque suas palavras vinham de dentro, de um lugar regado pela fé e pelo tempo na presença de Deus. Mesmo assim, os desafios continuavam. Falsos mestres continuavam surgindo. Alguns com palavras bonitas, mas cheias de engano. Outros com aparência piedosa, mas corações vazios. Timóteo precisou aprender a discernir, a confrontar quando necessário, a proteger a igreja como um pastor protege o rebanho dos lobos. Era exaustivo. Cada decisão pesava, cada conselho mal dado podia causar um estrago. Mas a cada dificuldade ele lembrava, não estava sozinho. Só que além das batalhas espirituais, havia algo mais, algo físico. Paulo, em uma de suas cartas, recomenda que Timóteo cuidasse melhor da saúde, que tomasse um pouco de vinho por causa das frequentes enfermidades no estômago. Isso mostra que, além de tudo, ele ainda enfrentava dores no corpo. Cansaço, fragilidade. Timóteo era humano, com limites, com fraquezas. E mesmo assim não parava. Ele sabia que havia sido colocado ali por um propósito, e enquanto houvesse um só irmão precisando de ajuda, ele estaria presente. Nos momentos mais difíceis, Timóteo orava, não com palavras bonitas, mas com gemidos sinceros. Dizia, Senhor, eu não sei se sou capaz, mas se o Senhor estiver comigo, eu continuo. E Deus estava, não com vozes audíveis, mas com paz, com direção, com força interior, uma força silenciosa, mas firme, que o empurrava para frente todos os dias. É incrível como Timóteo, tão jovem, lidava com tanto, e ainda assim não se desviava, não se corrompia. Ele tinha aprendido com Paulo que o verdadeiro poder não está no carisma, nem na aparência, mas na fidelidade, na constância.
em permanecer mesmo quando tudo grita para desistir. E essa é talvez uma das maiores lições da vida dele. Não é preciso ser o mais forte, nem o mais eloquente. É preciso ser fiel, ser inteiro, confiar, orar e dar o próximo passo. Timóteo dava esses passos dia após dia, às vezes cambaleando, outras vezes com firmeza, mas sempre com os olhos voltados para aquele que o chamou. E a cada carta de Paulo, ele recebia mais uma peça do quebra-cabeça da fé. Aos poucos, ele entendia que estava sendo preparado para algo ainda maior, que seu papel em Éfeso era só uma parte de uma história mais longa, e que a semente que ele plantava ali ainda daria frutos por gerações. O tempo passou. Timóteo seguia em Éfeso, firme na missão, mesmo com cansaço, mesmo com lutas internas e externas. As cartas de Paulo continuavam chegando, mas agora vinham com outro tom. Algo havia mudado. Aquelas palavras que antes pareciam cheias de energia e estratégia agora vinham impregnadas de urgência, como se Paulo estivesse escrevendo não só com a mão, mas com o tempo correndo entre os dedos. Timóteo sentiu isso, sentiu no papel, sentiu nas entrelinhas, sentiu no coração. E então veio o chamado, um pedido direto, quase como um sussurro gritado. Venha logo antes do inverno. Timóteo parou, leu de novo e de novo. Não era só sobre a estação, era sobre a despedida. Paulo estava preso novamente em Roma, mas dessa vez não parecia uma daquelas prisões temporárias. O império estava mais agressivo. A perseguição aos cristãos crescia como fogo no campo seco. E Paulo sabia que seus dias estavam contados. Timóteo sabia também. Não precisava de explicações. Ele sentiu. Era o momento, o último. Ele poderia ter recusado. A igreja em Éfeso ainda precisava dele. Os falsos mestres ainda estavam ativos. Os conflitos não haviam terminado. Mas havia algo mais forte que o medo, mais forte que o dever institucional. Era o vínculo. Era o amor por aquele homem que o tinha formado, acreditado nele, suportado com ele dores e milagres. Timóteo tomou a decisão, iria a Roma, estaria com Paulo, nem que fosse pela última vez. A viagem foi longa, difícil. Não havia conforto nem proteção. Os caminhos estavam cheios de soldados, patrulhas e rumores. Em cada vila por onde passava, ouvia histórias de irmãos presos, igrejas invadidas, líderes executados. O nome de Paulo era dito em sussurros, como se mencionar sua existência pudesse atrair perigo. Timóteo sentia medo, claro que sentia, mas continuava. Cada passo era uma oração, cada noite dormida ao relento, um clamor ao céu. Ele lembrava das palavras de Paulo: suporte comigo os sofrimentos como bom soldado de Cristo. E assim ele fazia. Quando finalmente avistou os portões de Roma, o coração apertou. A cidade era grandiosa, mas fria. As ruas estavam cheias de tensão, guardas por todo lado. O império queria silêncio, e os cristãos estavam na mira. Timóteo entrou com cuidado, não falou com muitos, evitou chamar atenção. Seu objetivo era um só: encontrar Paulo. Ao chegar ao local da prisão, ele foi levado por corredores escuros e úmidos. O cheiro de pedra molhada e ferro antigo tomava o ar. Ele respirava fundo. Quase não acreditava que estava ali. Quando a cela se abriu e seus olhos encontraram Paulo, o tempo parou. Paulo estava mais fraco, o rosto envelhecido, as marcas da luta estampadas na pele, mas seus olhos ainda brilhavam. A mesma luz, a mesma firmeza, a mesma fé. O reencontro foi silencioso. Não precisavam dizer muito. Timóteo se ajoelhou, pegou na mão do velho apóstolo e ficou ali. Por um tempo, nenhum dos dois disse nada, apenas o silêncio falava, mas era um silêncio cheio de sentido, de história, de entrega, de amor. Paulo falou pouco, mas cada palavra foi como um trovão manso. Ele falava do combate da fé, do preço de seguir a verdade, da coroa reservada para os que permanecem fiéis até o fim. Ele não reclamava, não lamentava, não se vitimizava, estava em paz. Como quem sabe que chegou ao fim de uma corrida e deu tudo. Ele dizia: combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé.
E Timóteo ouvia, absorvia, chorava em silêncio. Sabia que aquele momento era uma despedida e também uma passagem de bastão, uma herança invisível sendo entregue de um coração para outro. Ali na cela fria, em meio às sombras da cidade mais poderosa do mundo, estavam dois homens, um no fim, outro no começo, e entre eles a mesma chama, a mesma missão, a mesma fé. Quando chegou a hora de partir, Timóteo sentiu algo dentro dele se romper. Ele não queria sair daquela cela, queria ficar, queria ouvir mais uma palavra, guardar mais um olhar, sentir mais um instante ao lado de Paulo. Mas a realidade chamava, a missão continuava. Paulo tinha chegado ao fim, mas Timóteo ainda tinha um caminho pela frente. Um caminho que agora parecia ainda mais pesado, porque ele carregava não só as próprias responsabilidades, mas também a memória viva de tudo o que aprendeu. Ele saiu de Roma como quem carrega um tesouro no peito, um fogo que precisava ser mantido aceso, uma missão que agora era sua. Voltou para Éfeso em silêncio. Ninguém ali sabia o que ele tinha vivido naqueles dias, mas quem o olhava percebia. Ele estava diferente, mais firme, mais sereno. Como alguém que viu a eternidade de perto e voltou decidido a não perder tempo. Em Éfeso, nada havia mudado. Os problemas continuavam. Os falsos mestres seguiam espalhando confusão. A igreja ainda precisava de direção, mas Timóteo agora era outro. Ele não liderava mais com medo, nem com dúvida. Liderava com a autoridade de quem tinha se ajoelhado aos pés de um gigante da fé e recebido, com lágrimas, o peso e a honra da continuidade. Ele pregava com mais convicção. Escrevia cartas para outros irmãos, corrigia com sabedoria, consolava com paciência, não buscava aplausos, só queria ser fiel. E com o tempo passou a ser visto não mais como o jovem discípulo de Paulo, mas como um verdadeiro pai espiritual para muitos, um pilar de fé em tempos incertos, um homem que, mesmo com dores no corpo e cansaço na alma, nunca parava de servir. Os anos se passaram, e mesmo quando Paulo já era apenas uma lembrança para muitos, Timóteo continuava ali, de pé, firme, amando, cuidando, ensinando. Ele sabia que sua força não vinha dele, e isso o mantinha. Algumas tradições dizem que Timóteo morreu como mártir. Outros dizem que viveu até a velhice. Mas não importa o fim exato. O que importa é que ele permaneceu, fiel até o fim, porque essa é a maior marca de Timóteo. Não os milagres, não as multidões, mas a constância, a entrega silenciosa, a fidelidade nas pequenas e grandes coisas. Ele começou como um menino que ouvia as histórias da mãe e da avó. Cresceu como um aprendiz obediente, floresceu como um líder corajoso e terminou como um servo completo. A história de Timóteo nos lembra que Deus não escolhe os mais fortes, nem os mais preparados. Ele chama os disponíveis, os sensíveis, aqueles que, mesmo com medo, dizem sim. Timóteo era jovem, frágil, com saúde instável, mas sua força estava em Deus. E é isso que importa. Não importa de onde você veio, não importa sua idade, sua história, suas limitações, o que importa é a disposição de obedecer. Que a jornada de Timóteo te inspire a seguir mesmo quando estiver difícil, a confiar mesmo quando não entender, a continuar mesmo quando parecer que está sozinho, porque no fim, o que define uma vida de impacto não é o tamanho dos feitos, mas a fidelidade em cada passo. Se essa história tocou seu coração, compartilhe. E lembre-se, talvez você não se veja como alguém grande, mas Deus vê. E isso já é o começo de uma jornada que pode transformar vidas. Meus queridos, espero que este vídeo tenha sido inspirador e interessante para vocês. Não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar o like, isso me deixa muito feliz. Até breve com novas histórias.